Assim disse o Messias: na casa de meu pai existe muitas moradas. Também falou Rhonda Byrne: se você acredita na magia, você encontra a magia. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou Márcio Rodas e me dá, como sempre, muita alegria receber você aqui para mais um vídeo instigante, provocante e que faz você pensar. Antes de ir para o tema de hoje, eu quero convidar você a vir fazer parte dessa comunidade de expansão da consciência. Para isso, você precisa se inscrever no canal e do lado vai aparecer um sininho para você ativar as notificações e ficar por dentro de todos os novos vídeos. Também quero te dizer que eu estou com um grupo no Telegram, um grupo bem bacana, com compartilhamento de conteúdos. Lá você pode ficar bem à vontade, se apresentar, se interagir, compartilhar também seus conteúdos. O link vai estar na descrição desse vídeo. Hoje eu quero falar a respeito da diferença que é dimensões e realidades paralelas. Então, no vídeo anterior, eu falei a respeito do quanto você pode, nessa sua caminhada, se desenvolver espiritualmente de tal maneira que você pode, sim, transitar em outras dimensões, né? Eu não usei o termo dimensões, mas eu usei o termo outros mundos. Ficou algumas dúvidas a respeito dessa diferença do que é dimensões e o que é realidades paralelas. Tem diferença. Dimensões, ou vamos dizer como eu usei no outro vídeo, até mesmo esse acaba se tornando um vídeo complementar do outro. Outros mundos não são realidades paralelas, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que você pode sim transitar em outras dimensões das quais existem e que nós estamos se desenvolvendo de tal maneira a poder ir para esses outros mundos, seja esse da terceira dimensão, seja da quarta, da quinta, da sexta, da sétima e por aí vai. Obviamente que para transitar cada um desses mundos, dessas dimensões, precisa ter um corpo, como por exemplo, para ficar nessa nossa realidade, nessa 3D, nós temos o corpo de carbono, não é um corpo de silício. Nós usamos esse corpo que você conhece, esse corpo carnal, ele é adequado para transitar, para se viver, para ter uma experiência neste mundo. E claro que dentro tem a nossa energia, tem um fractal do nosso espírito. Né? E esse mesmo fractal ele está em outras dimensões, em vivendo outras experiências. E para você, por exemplo, ir para uma quarta dimensão, você não pode ir com essa matéria, com esse corpo carnal denso, que é exatamente para ele se manter aqui. Precisa ter um corpo adequado para frequentar a quarta dimensão. E para a quinta dimensão é um corpo ainda mais denso. Desculpa, eu fiquei com a palavra denso, mas não é um corpo mais sutil. Eu fiquei com a palavra denso na mente, porque o corpo denso é esse que nós conhecemos, que você está me vendo neste vídeo, ele é mais denso exatamente para essa dimensão. O que comumente acontece de frequentar outros, principalmente a quarta, é muito mais comum quando você faz a projeção astral. Quando você faz a projeção astral, você pode ir para a quarta dimensão, porque aí você projeta a sua consciência e não o seu corpo físico. A sua consciência, ela alcança este nível, né, de dimensão, porque aí já é um corpo mais sutil, é um corpo que ele já não obedece muito à lógica, à razão. Esse outro corpo, sim, ele já tem quando está dentro desse corpo, nessa realidade, e essa realidade ela é construída por vamos dizer, uma convenção entre todas as consciências humanas que
permite e escolhe que seja dessa maneira, né? Que seja esta realidade dessa maneira, né? Já é decidido entre todas as consciências que estão aqui como que é para ser essa realidade, né? Por isso que falam que quando se fala de expansão da consciência, até mesmo Jung fala, né, que muitos conhecimentos transcendem a lógica e a razão para você poder entendê-los. Né? Então não é com a lógica e nem com a razão, como eu falei no vídeo anterior, que eu falei que a gente tem os nossos condicionamentos, a nossa forma muito pragmática, que se torna um pouco reducionista, né? Muito objetal, né? Mas a realidade, essa é a realidade. E a realidade, ela é convencionada, ela é organizada, ela é decidida por as outras consciências que escolhem que ela seja dessa forma, exatamente desta maneira. E claro que ela tem um propósito dela ser dessa forma, né? Dela ter esse formato. E quando você começa a transcender a lógica, a razão, você vai se transformando, você vai se aquilatando os seus conhecimentos do ponto de vista mais metafísico, mais transcendental, né? Um pouco também, vamos adicionar aí um pouco de física quântica, né? Eu gosto muito da metafísica, então você vai adquirindo outros conhecimentos que permite você entender e assimilar a possibilidade de você ir nesta mesma forma frequentar outras dimensões sem ser em projeção astral. Na sua conscientemente você atravessar como abrir uma porta e você entrar em outra dimensão. É isso que eu estou dizendo e que eu falei no vídeo anterior, né? Tem um depoimento do Neville Goddard para você poder também entender que ele praticava isso. Ele se desenvolveu de tal maneira, Neville Goddard, que ele transitava outras dimensões. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Né? Não é agora, porque você precisa ter uma... Eu não faço isso. Né? Eu não entro em outras dimensões ainda, mas eu vejo como algo possível dentro do que eu venho estudando, né? Mas eu nunca me vi, né? Nunca fui. Não é como assim, eu quero ir numa cidade vizinha, você pega e vai, sei lá, né? E você começa a chegar lá, mesmo porque é tudo uma caminhada. Como eu falei no vídeo anterior, o próprio Messias ele já deixou um ensinamento, né? Se ligar diretamente na fonte, ir trabalhando os seus paradigmas, suas crenças, o seu desenvolvimento, e isso vai se abrindo para você de uma maneira muito... isso se torna possível para você, né? E agora, em relação às realidades paralelas, é outra coisa. Né? Elas se conversam, mas é outra coisa, é um outro ponto de vista que veio já da física quântica, que veio dos nova-eristas, né? Mas quando fala em realidades paralelas, não está dizendo de dimensões. Né? Realidades paralelas está dizendo que são possibilidades suas próprias, né? Que elas se tornam hologramas de si mesmo, seja do seu passado ou do seu futuro, coisas que você escolheu e coisas que você não escolheu. Aquilo se tornou, o que você escolheu se tornou experiências de hologramas dentro de um campo de possibilidades, e aquilo que você não escolheu, ele permanece também como hologramas de possibilidades, né? Ainda que não vividos, mas eles ficam lá ainda pulsando.
E esses 7 bilhões de pessoas, eles criam esses mundos paralelos. Só para ficar um pouquinho mais claro. Então, realidades paralelas, né, são como se fossem... falam assim, ó, que o átomo, o próprio átomo, ele se divide em em várias partes de si mesmo, mas é o mesmo átomo, não são átomos diferentes. Ele se divide em várias partes de si mesmo, como se fosse um conjunto, camadas de camadas e camadas e camadas. E elas vão acontecendo como se fosse uma sincronicidade. Então, quando você, por exemplo, você fala, eu quero, por exemplo, ir tomar um café, né? E, por um lado, aquilo acontece. E também tem a possibilidade, no mundo das possibilidades, de você não ir tomar o café e isso também estar acontecendo. Então, tem uma parte de você que se dividiu e uma, né, que não foi tomar o café. Isso está acontecendo no campo das possibilidades. E tem a parte sua que foi tomar o café e isso está acontecendo também, né? E tudo que já aconteceu do seu passado, ele ainda continua acontecendo. Isso é como se fosse frame, né? Ele continua acontecendo. E o que está acontecendo agora, ele também se divide em frames, né? Essa que é a diferença de o que é dimensões, que são mundos, e o que é realidades paralelas, que não pode misturar como se fosse também dimensões, né? Pode ter dimensões que está, né, não dá para dizer que são dimensões paralelas. Eu acho que fica uma coisa como se fica tudo como se fosse uma paçoca só, e não é. Dimensões são mundos, né? Essa nossa terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, sexta, e as realidades paralelas é aquilo que está no campo das possibilidades, e que isso se divide em frames, em hologramas, que se você escolhe uma coisa, aquilo já criou dentro do campo das possibilidades. E se você não escolheu, aquilo também continua, mas isso não está exercendo influência sobre você. Porque você não escolheu aquilo, mas ele continua ainda como uma possibilidade. Quando é muito interessante de você pensar que você colapsou uma coisa, mas não quer dizer que aquilo que você não colapsou deixou de existir. Ele continuou existindo. Sempre, só que ele está mais no campo das possibilidades, porém ele está acontecendo, só que não exercendo influência sobre você. E aquilo que você escolheu, ele continua ainda tendo hologramas, né? Quando a pessoa fala, eu me vi de repente em um local diferente, bem provável, né, que a pessoa ela acessou ali um dos hologramas, seja que ela já viveu ou que ficou também registrado nesse campo morfogenético. Porque fica ali todas as informações do que você viveu e o que as outras pessoas já viveram, né? Então, vezes você também pode mas não quer dizer, pode ter tido uma experiência assim, mas não quer dizer que você foi para uma outra dimensão. Você acessou esse bancos de dados esse bancos de dados informacional, né, carregado ali de informações do que todos viveram, e ficou essa impressão e você acionou esse registro, né? Mas não quer dizer que você entrou num outro mundo, numa outra dimensão, é diferente. Uma outra dimensão, para transitar em uma outra dimensão, se requer um corpo diferente e apropriado para entrar naquela dimensão, né? Que precisa um corpo mais, dependendo do mundo, né, dessa dimensão, é um corpo diferente, mais sutil, ou dependendo, é um corpo mais denso, ainda mais do que esse nosso. Então é isso, né? Se ficou ainda alguma dúvida a respeito, você pode escrever aí na área de comentários, e que eu sei que é um pouquinho
é um pouquinho diferente, né, esses temas, mas a gente vai se interagindo, certo? Se você gostou, curta e comenta, deixa aí seu comentário, que isso ajuda a gente se interagir, trocar ideias e tal, e compartilha, leva esse vídeo para mais pessoas, para conhecer um pouco desses temas tão diferentes. Ótimo dia!